Platão. Para quem já teve contato com Platão e Aristóteles, fica muito claro que os dois são os dois pilares de todo o pensamento filosófico e científico ocidental. Platão, com a sua ideia do mundo das ideias, a sua ideia lá mais conhecida do mito do homem das cavernas, que ele fala aquela parábola maravilhosa de pessoas que viviam em cavernas e só viam as coisas por meio de sombras, que na verdade o mito do homem das cavernas é a base de toda a teoria platônica, né? Eu gosto muito desse mito. Então diz lá que os homens viviam em cavernas e eles só viam a sombra das coisas projetadas nas paredes das cavernas e eles acreditavam que o mundo era em preto e branco, que o mundo era opaco, que o mundo Tá. era melancólico, que o mundo era escuro. E um belo dia alguém chega e questiona, pergunta se o mundo era daquele jeito mesmo, e um dos sábios da caverna diz para ele: todos que fizeram esta pergunta se perderam. Eles enlouqueceram e terminaram sendo banidos com a morte, porque a gente não tem lugar para loucura. E esta pessoa continuou sua procura e vai procurar, 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 e um belo dia ele encontra uma saída para um mundo que, na minha concepção, né, seria um lugar tipo a Chapada dos Guimarães, né, a Chapada dos Veadeiros, aqueles lugares assim maravilhosos, né, que enchem os olhos de colorido, os próprios sons da floresta amazônica. E aí o cara, nossa, tem um mundo diferente. Ele volta e conta, e o pessoal fala, então, você também enlouqueceu e o matam. Eu acho que esta parábola ele fez em homenagem a Sócrates. É a minha opinião pessoal, porque foi exatamente o que Sócrates fez. Ele começou a questionar se as coisas eram mesmo como se pensava, e Platão, ele é considerado o pai do idealismo. É muito fácil entender, eu vou falar assim, de uma forma bastante simples, mas bastante profunda. A ideia de Platão é que existia conhecimentos que eram anteriores à existência. Então, você tem o ser e a existência, né? Hoje vai ser papo de filósofo. Quando fala o ser e a essência, o ser e a existência, é papo de filósofo. Então, você tem o ser que é a essência e a existência. E aí Platão vai dizer assim, olha, o conhecimento precede a existência. Bom, Aristóteles estuda com Platão, também é um gênio, né? E aí Aristóteles vai e discorda do mestre e fala: não, o ser, é, o conhecimento não precede o ser e não precede a existência. O conhecimento vem depois da existência. E aí, essa pergunta fica aí para vocês. Se você responder que o conhecimento precede a existência, está certo? Se você responder que o conhecimento ele só vem com a existência, também está certo, mas isso vai dizer qual é o seu posicionamento filosófico diante da vida. Se o conhecimento precede a existência, você é idealista, mesmo que não soubesse disso até hoje. Mas se você acreditar que o conhecimento ocorre na existência ou só depois da existência, você é materialista, mesmo que não soubesse disso até hoje. E aí não é materialismo no sentido religioso, espiritual, econômico, é materialismo no sentido filosófico. Existe um nome mais moderno para isso, né? Mas eu prefiro os nomes clássicos, porque é como aparece nos grandes compêndios de psicologia. Bom, na verdade, Platão já estabelece um método de pensamento e Aristóteles também já estabelece um método de pensamento. É como nós vamos pensar a realidade. Bom, eu já vou fazer aqui a minha confissão de fé. Eu sou idealista.
Já já vocês vão descobrir por quê. Já já vocês vão descobrir por quê. E não tenho nada contra o materialismo. A ciência tem esses dois pilares. A física é assim, a psicologia é assim, a matemática é assim. Curiosamente, até a física é assim. Tudo é assim. Depende muito de como eu organizo a minha cabeça em relação ao saber, em relação à existência, em relação ao conhecimento, não é? E aí, quando a gente pensa como surgiu a psicologia, é claro que a psicologia ela tem um longo percurso, mas eu não vou fazer todo o percurso da psicologia, porque hoje me interessa apenas o método da psicologia. Então, você tem o nascimento da psicologia experimental em 1879, na Universidade de Leibniz, na Alemanha, com William Wundt, que era astrofísico. Não havia psicólogos. Ou eles eram todos filósofos ou teólogos. E dentro da filosofia, alguns se declaravam, pela sua prática, matemáticos, físicos, né? Enfim, e ele era astrofísico. E como que ele descobriu a psicologia? Ele descobriu a psicologia, porque a psicologia tem uma longa pré-história, não é? Existe psicologia desde que existe a humanidade. O que os sacerdotes faziam, o que os xamãs faziam e fazem, e eu já estive com eles, porque eu convivi 80 dias com os terenas lá no Pantanal Mato Grossense, lá com eles, na tribo, na aldeia terena do Bananal, e conversei com 4 xamãs, eles não mudaram. Os xamãs continuam do mesmo jeito que era naquela época, não é? Então, quando você pensa na psicologia, a psicologia nasce com o sacerdote, nasce, se quiserem colocar uma data, né? Nasce lá com Melquisedeque, considerado o primeiro sacerdote, nasce com os xamãs de todas as tribos e nasce com os filósofos, especialmente com Platão e Aristóteles. Então aí a gente já tem uma dimensão. Mas eu não vou fazer o percurso, eu não vou trazer aqui Kant, Leibniz, não vou trazer Fechner, não vou trazer é, Schopenhauer, não vou trazer Nietzsche, isso aí vocês têm lá na cadeira, no módulo que está lá na plataforma, que é o módulo número 1, que todos deveriam fazer, que é a epistemologia da psicanálise, que alguns já fizeram gratuitamente, que eu ofereci gratuitamente aí durante um tempo. Então, entra lá e você vai ver os fundamentos da psicanálise, os fundamentos filosóficos da psicologia analítica, Freud e Jung em diálogo com os grandes filósofos. Mas eu quero trazer o método. E o método, na verdade, ele nasce com Sócrates, que é a famosa maiêutica, que é a pergunta que se um psicólogo, se um terapeuta, se um psicanalista, se um analista aqui, depois de formado, souber fazer perguntas melhores do que faz hoje, não precisa de mais nada. As perguntas é que são inteligentes, não são as respostas. E Freud fazia perguntas simples, e quanto mais simples, mais perturbadora. Quer ver uma pergunta perturbadora? Você senta na frente de alguém e alguém olha bem dentro dos seus olhos e fala: afinal, quem é você? Alguém aqui vai dizer, eu sou professor, o outro vai dizer, eu sou pastor, eu sou pastora, eu sou professor, eu sou filósofo, eu sou psicólogo, eu sou terapeuta. Não, eu quero saber quem é você. É uma pergunta perturbadora, não é? Ou se alguém está falando assim, olha, mas eu amo muito alguém, é o amor da minha vida. E Sócrates olharia para essa pessoa e falaria, fazia só 2 perguntas. O que é o amor, né? E o que é o amor da sua vida? Eu não faria outra pergunta. Bom, se alguém perguntar para mim o que é o amor, acho que até hoje eu não saberia responder. A gente,
A gente dá essas respostas de internet, amar e atitude, bonito pra caramba no TikTok, né? Fica bonito no TikTok, no Instagram, essas coisas, mas na prática a gente não sabe. Como a gente não sabe o que é virtude, a gente não sabe o que é verdade, não sabe. Cada geração faz essa pergunta, cada geração dá a sua resposta e cada geração fica confuso com a resposta que dá. Eu também. Mas esse método que ele chamava de maêutica, né? Maêutica era a arte de fazer a mulher dar à luz. Como a mãe dele era parteira, chamava-se Fanereta, e ele assistiu a sua mãe fazer mulheres darem à luz. Quando ele cria seu método, ele batiza de maêutica em homenagem à Fanereta, sua mãe. A minha mãe fazia as mulheres darem à luz, agora eu vou fazer você dar à luz do conhecimento, apenas perguntando. Bom, metade do que eu faço, ou mais da metade das minhas intervenções no consultório, são só perguntas. São só perguntas. Só perguntas. A pessoa chega, fala de tudo o que está acontecendo, enfim, e de repente eu olho e pergunto: e como você está se sentindo em relação a tudo isso? E é uma pergunta que pô, é tão banal que assim, meu, como o cara vai me pagar e pagar bem para eu fazer essa pergunta? Mas faz muita diferença quando você faz essa pergunta. E aí, Platão traz um outro método de pensar o mundo, que ele achava que o mundo era uma pálida cópia da realidade. Isso já é um método. E Aristóteles diz que não existe essa coisa de cópia, que você vê o que você vê, né? E aí eu estou aqui com um celular emprestado da minha filha, que é o aqui, né? Aí assim, o que que você está vendo aí, né? Todo mundo vai dizer que está vendo um iPhone, está vendo um celular, está vendo isso, está vendo aquilo. Mas a pergunta que eu quero fazer, bem platônica, é: você tem certeza que o que você está vendo aqui, você está vendo aqui ou você está vendo uma representação que existe na sua mente? É uma representação, assim. Bom, nenhum psicólogo, nenhum terapeuta, nenhum psicanalista vai fugir dessa resposta, porque se a representação não existe, a nossa ciência também não existe. Então, a nossa ciência é a ciência que atua no campo puramente psicológico, que é o campo das representações mentais. E eu tenho N artigos científicos escritos e publicados nas melhores revistas do país e do exterior, como na revista da USP, por exemplo. Eu tenho um publicado na PUC de São Paulo, que é As Representações do Corpo e da Sexualidade no Protestantismo Brasileiro. Por que que eu não posso dizer o corpo e a sexualidade no protestantismo brasileiro? Porque seria muita pretensão. Nem os protestantes sabem o que é isso. Ah, mas se eu perguntar para você como você lida com o seu corpo, como você lida com a sua sexualidade, por mais que coerente que seja a sua resposta, quando sai da essência para a existência, vira representação. A fala é uma representação, né? Eu posso representar quem eu sou, quem eu falo, quem eu sinto, minha sexualidade, mas eu estou falando de representações. Então, já Aristóteles diria não. O que você vê é exatamente o que existe tal como existe. O que você vê é um celular, iPhone, não tem representação. Alguns acham que tem, outros acham que não, os dois estão certos. Bom, assim como Platão funda o idealismo, que vai influenciar metade da ciência que existe no mundo, Aristóteles funda o materialismo, que vai influenciar a outra metade.
E aí, quando a gente pega só en passant, Freud e Jung, Freud é materialista. Por quê? Porque Freud acredita no inconsciente posterior ao nascimento da pessoa humana. O inconsciente seria uma construção social, cultural, que seria produzida, segundo Freud, na primeira infância. Os neofreudianos já mudaram isso, Bion já mudou isso, Lacan já mudou isso. Eu tenho uma formação em Freud também, né? Eu passei a vida inteira estudando e viajando. Não só estudei, viajei pra caramba. Viajo até hoje. Eu acho que estudar e viajar é a mesma coisa. Depende para onde você vai, né? Mas a viagem é a mesma. Então, eu sou um viajante, assumido. Mas quando você pensa no Jung, que acredita que o inconsciente já nasce com raízes bem estabelecidas na mente humana, antes de se adquirir o conhecimento da experiência, aí você está falando de alguém que é absolutamente platônico. Eu não disse que o conhecimento em Platão precede a existência? Se eu estou dizendo que o meu inconsciente tem uma herança epigenética, eu estou dizendo que o meu inconsciente precede a existência. Olha, literalmente você comprova toda esta teoria que eu estou falando aqui quando você se depara com Neto. Neto fazem as mesmas coisas que você faz sem conviver com você. Do mesmo jeito. E não é a questão. Transgeracional, né, professor? Oi? Transgeracional também, né? É transgeracional. Epigenético e transgeracional. Que é exatamente o tema do meu segundo doutorado. Eu fiz 2 doutorados. O segundo doutorado foi sobre o trauma transgeracional da escravidão. Vivi um tempo com os quilombolas da Foz do Rio Amazonas, do Quilombo do Mel da Pedreira, para poder escrever um livro de como o trauma transgeracional ele é transmitido. Quando eu estava fazendo essa pesquisa, uma grande pesquisadora chamada Raquel Irudá publicou uma obra em que ela traz 20 anos de pesquisa mostrando como o trauma que, o trauma vivido por judeus que viveram em campos de concentração alteraram a estrutura responsável pelo estresse no DNA dos seus descendentes até a quarta geração, que é onde ela estudou. Eu tenho o texto em inglês e tenho traduzido por mim mesmo. Eu posso depois pedir a alguém, se alguém se interessar, para postar no grupo. Vale a pena. Vale a pena. Na época, eu entrei em contato com ela e pedi, ela me mandou o texto original. Eu tenho o texto original da pesquisa dela. Eu estava pesquisando aqui como é que isso se transmite. Mas veja bem, se eu falo em trauma transgeracional, eu estou falando em alguma coisa platônica. Se eu digo que cada geração vive e se responsabiliza pelo seu próprio trauma, eu estou falando de uma coisa aristotélica. Bom, e aí a gente vai dar um salto, né? Vai dar um salto. A gente passa depois por Agostinho, lá no quarto século, que eu não vou falar muito aqui também, porque o tempo não dá. Depois a gente chega no 12º século, com Tomás de Aquino. Agostinho é neoplatônico. Em homenagem a Agostinho, a gente pode falar, por exemplo, da Cidade de Deus, né? E da ideia de que ele tinha que a história era cíclica, que é a mesma ideia que vai aparecer no mito do eterno retorno de
Meu, o cara está aqui na minha cabeça. Nietzsche, professor. Nietzsche. Obrigado, Isso. Nietzsche. Nada. O mito do eterno retorno de Nietzsche é a teoria da história de Agostinho na Cidade de Deus. Professor, Oi. isso também é citado por Jung na teoria da sincronicidade, né? Ele se inspira nisso, É, né? Do é. do eterno retorno. Eu tenho um artigo publicado pela Universidade Mackenzie, na revista deles lá, é O Mito do Eterno Retorno, que é um estudo que eu fiz em Nietzsche e Jung. Bom, mas no 12º século aparece Tomás de Aquino, que faz uma crítica a Santo Agostinho e afirma o neo-aristotelismo com a ideia da causa-prima, que é a ideia de potência lá do Aristóteles. E conta-se que ele estava dando aula para os doutores em teologia, porque aí neste momento só havia teologia no mundo, né? E aí ele pegou a pena dele, né? Colocou a pena em cima da mesa, mostrou para todo mundo e falou: esta pena vai se mexer. E alguém falou: não. Tem certeza? Não. Garante? Não. Ele falou: vai. Mexeu. Aí falou: nada é causa de si mesmo. Tudo tem uma causa. Veja que a ideia da causalidade já era uma ideia aristotélica. Então você tem aí um. E aí você tem, ó, Platão, Agostinho, Aristóteles, Tomás de Aquino. Depois você vai ter Kant, que fica entre Platão e Aristóteles, Tomás de Aquino e Santo Agostinho, mas que é um grande responsável pela psicologia, porque ele fala numa das obras dele que assim, que havia uma coisa fascinante para ele, que era o mundo, o céu estrelado fora dele e a consciência dentro dele. Quando ele fala da consciência, na verdade, Kant é o pai da ideia da subjetividade. Existe um mundo objetivo, existe um mundo subjetivo. Então, novamente, o mundo objetivo é neo-aristotélico, o mundo subjetivo é neoplatônico. Depois vem René Descartes, que cria um método que também é um método extraordinário, extraordinário para a solução de problemas, né? Na obra O Discurso do Método, que é uma obra famosa, né? Na verdade, regras para a direção do espírito, princípios de filosofia e o discurso do método. Há uns 4 anos atrás, alguém me liga aqui da PUC aqui de São Paulo, eu moro do lado aqui, no campus que tem aqui em Higienópolis, aqui na Consolação, melhor. E aí alguém fala: doutor Márcio, nós gostaríamos de ter você numa banca de matemática. Eu falei: matemática? É, mas eu não tenho nada a ver com matemática. Aí a pessoa riu do outro lado e falou: não, é uma ex-aluna sua, a Helena Tavares, que fez uma tese de doutorado de como solucionar problemas. E um texto, um capítulo inteiro é de René Descartes. E ela foi incluir o senhor por causa do René Descartes. Eu falei: então, pelo René Descartes eu vou, pela matemática eu não tenho nada a ver com isso. Não é meu campo, não é? O que vai encontrar na tese dela, como nos grandes modelos que há até hoje, até modelos matemáticos de resolução de problemas, os famosos algoritmos aí que estão na moda na inteligência artificial, não passa de uma sofisticação do método cartesiano de resolver problema. Ele fala assim: olha, você está diante de um problema, divida o grande problema em probleminhas. Classifique os probleminhas dos mais simples para os mais complexos. Resolva os problemas dos mais simples para o mais complexo.
Quando sobrar o mais complexo, divida de novo, classifique de novo, resolva de novo, e quando surgir um problemão, duvide de todas as formas existentes até hoje para resolver aquele problema. E aí eu acho que ele foi genial. Porque ele fala o quê? Inovação, criatividade. Eu estou terminando de escrever meu 37º livro, que é Psicologia da Criatividade. E com certeza ele está citado lá. Porque se eu vou fazer as mesmas coisas do mesmo jeito e eu espero um resultado diferente, eu sou cearense, eu sou debochado. Eu sou um completo idiota. Porque se eu fizer as mesmas coisas do mesmo jeito, o resultado será sempre o mesmo. Se o que eu estou fazendo não está dando certo, eu tenho que mudar o quê? A forma de fazer. E aí ele foi muito radical, diz, olha, duvida de tudo que existe e tenta uma forma nova. Mais na frente, já no século XIX, aparece dois grandes filósofos opostos. Um, que é Augusto Comte, o chamado pai da filosofia moderna, que cria o chamado método científico. Eu tenho aqui a obra publicada por Comte na primeira edição de 1844, a Sociologia. Eu tenho aqui no meu acervo pessoal, em francês. Bom, Augusto Comte vai dizer assim: tudo que é científico é palpável, mensurável. Você tem que pegar, você tem que pesar, você tem que ver. E eu dei aula 40 anos, né, em graduação, mestrado, doutorado. Aí, o problema é que eu dava aula de epistemologia, eu adoro epistemologia. E aí, turma de psicologia, primeiro semestre, aí eu entrava, abria a gaveta e dizia, eu estou vendo um duende verde. O problema é que se eu chamasse algum aluno, alguma aluna, ela ia abrir a gaveta e dizer que viu também. Mas eu abria a gaveta e dizia, mas só eu posso ver o duende. Se você não vê, é porque você não tem fé. Não confia o suficiente. Bom, isso é uma forma de ensinar a ciência aristotélica, não é? Aristotélica. Eu tenho que ver, eu tenho que pesar, eu tenho que mensurar, enfim. Mas essa é só uma forma de fazer ciência. Porque na mesma época vem Arthur Schopenhauer e escreve uma obra monumental que está aqui na minha frente, O Mundo como Vontade e Representação. E aí ele diz assim, olha, o mundo não existe. Porque o que não tem nome simplesmente não existe. O que cria o mundo é o percebedor. Bom, eu viajei muito, muito, muito. Convivi um tempo com os índios, um tempo com quilombolas. Conheço muitas realidades diferentes. Estive em 23 estados brasileiros, mais de 200 cidades. Cada cidade, às vezes, no Brasil, é um mundo à parte. Cada pessoa é um mundo à parte. Cada realidade é uma realidade à parte. Por quê? Porque você é uma pessoa para um percebedor e a outra completamente diferente para outro percebedor. É tanto que eu liderei comunidades, né? Especialmente comunidades acadêmicas. E aí, quando eu chegava a ter aqueles que são os informadores populares, que querem contar como todo mundo é, né?
Ah, porque eu preciso contar como fulano é. Eu falei, não, deixa que eu quero saber como ele é. Mas por que que o senhor não quer saber? Não, porque ele pode ter sido uma pessoa para você e poderá ser outra completamente diferente para mim. Eu estou falando muita bobagem ou faz sentido? Faz sentido. Total sentido. E se eu quero ser terapeuta, quero ser psicólogo, bom, eu atendi. Alguém marca uma menina para atender uma menina, um estudante de medicina. Eu chamo de menina porque é bem jovem, né? Não é ofensivo nem machista, é carinhoso mesmo, né? Eu sou cearense, então é uma forma carinhosa de tratar. A menina chega, estudante de psicologia, aí a mãe e a irmã dela contam toda a história dela. Nossa, elas sabiam tudo sobre a menina. Elas falaram tudo sobre a menina. Quando terminou, já tinha passado 1 hora e meia. Aí eu falei: olha, vocês realmente acreditam que ela deve ficar comigo? Assim, a gente veio para isso, mas nós viemos contar a história dela. Falei: então tá bom. Agradeci, me despedi, marquei a consulta. Na semana seguinte, aquela jovem entra e senta, e ela falou: eu nem sei o que dizer porque o senhor já sabe tudo sobre mim. Eu falei: engano seu, não sei absolutamente nada. Ah, mas a minha mãe falou dela. A minha irmã falou dela, de você. Eu quero que você fale. Quero que você fale. Então, muitas vezes as pessoas, quando eu fiz a tese lá do trauma transgeracional de quilombolas, o grande problema que eu tive era como é que eu vou colocar aqui que eu vou dar voz a quilombola, que eu vou dar voz a índio. E ainda os pesquisadores da década de 60, 70, 80, né? E aí eu fui conversar com o pessoal da negritude, do movimento negro, do movimento preto, né? Os militantes. Eu falo: como é que eu coloco aqui no meu texto? Eu falo assim: coloca que você vai ampliar, porque você não dá voz a ninguém, né, Márcio? Eu falei: então, por isso que eu estou aqui, porque eu sei que eu não posso dar voz a ninguém. Ninguém pode dar voz a ninguém. Você tem que falar por você. Então, eu sou eu e minha circunstância, Arthur Schopenhauer. Enquanto Conte diz assim: o mundo é só o que é objetivo, o Arthur Schopenhauer fala: o mundo é a maior das construções subjetivas que existe. Porque o que existe, existe para alguém. Olha, isso é tão fato que quando você não sabe o que é alguma coisa, o nome daquilo, você não percebe. É tanto que a primeira pergunta que a gente faz quando a gente se interessa por alguém, qual é? Como é teu nome? Como te chamas? É. E aí eu sei que eu vou, que tem uns teólogos aqui, eu vou fazer aqui uma digressão com os teólogos, não é? Quando Jacó luta com Deus no Val do Jaboque, segundo a narrativa bíblica de Gênesis, o que que Deus achou maravilhoso? Alguém lembra lá? Jacó perguntou: como te chamas? E Deus considerou esta pergunta maravilhosa, porque ninguém, nem clérigo, nem pastor, nem rabino, nem padre, nem pai de santo, nem mãe de santo, quer saber quem é Deus, quer saber o que Deus faz por ele. Quem falou isso foi o William James, não fui eu não, tá? Nas variedades da experiência religiosa.
Aí, de repente, alguém, um único sujeito fala, quem tu és? E aí está lá grifado. É. E ele perguntou, como te chamas? Então, Deus considerou essa pergunta maravilhosa. Então, veja bem. Um diz, o mundo é objetivo. O outro diz, o mundo é subjetivo. Por isso que, quando chega no século XIX, nós vamos ter duas grandes vertentes da psicologia, que depois vira três, que depois vira quatro, que depois vira muitos, né? Lembra do Wundt, lá do laboratório? Wundt é neo-aristotélico, Wundt é neo-tomista, e eu não falei de Newton, mas Wundt é neo-newtoniano, porque o Newton trabalha muito com a ideia da causa e do efeito. Do laboratório surgiu a psicologia experimental, behaviorista, skinneriana, hoje chamada de TCC, com todas as transformações que o TCC impôs sobre toda a narrativa. Mas um psicólogo bem informado, bem cientista, bem científico, ele vai trabalhar sempre com a noção de causalidade, que é o mesmo modelo usado pelo médico. E com a noção de causalidade, ele vai também trabalhar com a noção de refutabilidade, do Karl Popper e do Thomas Kuhn, que é bem o modelo médico. Isto é, se eu sei a causa, eu vou testar quais os medicamentos, ou quais os instrumentos, ou quais os procedimentos eu posso usar para erradicar a causa. Bom, eu não sou behaviorista porque eu penso, primeiro, que alguma coisa, quando se trata de ser humano, pode ter mais de uma causa, não só Professor, uma causa. Oi? professor, mestre, a Clara está com a mão levantada, acho que ela quer fazer uma pergunta. Clara, desculpe, Clara, é que eu estou aqui mergulhado aqui nos pensamentos. Não, Fala, Clara. não, mas também eu estava prestando atenção, porque tá muito profundo, eu acho que eu tinha que participar mesmo. Quando o senhor falou da voz aos indígenas, me veio uma situação que não é a primeira vez. Por exemplo, quando pacientes descobrem que eu sou da etnia cigana, eles ficam extremamente surpresos. Por quê? O que eles imaginam? Uma saia rodada, dentinho de ouro, igual a minha avó tinha, minha bisavó e minha avó. É o estereótipo. Eles imaginam justamente a pulseirona. E quando se depara com uma pessoa assim, extremamente discreta, com essa cara que o senhor está vendo, eles ficam assim, com um pouco de receio. Às vezes, é claro, faço supervisão, eu tenho toda uma supervisão em volta disso, mas eles ficam assim, não sabendo lidar com a pessoa por trás da psicoterapeuta. Eu gostaria de saber a visão, a opinião do senhor. É por isso que o Freud ele dizia que esta imagem deveria ser o mais opaca possível, né? Eu discordo dele, mas mas é, quanto eu discordo dele porque ele nem respondia às perguntas que o paciente lhe fazia. Por exemplo, se perguntasse, vamos supor, o Freud sofria de câncer no maxilar depois de 50 anos, teve 30 anos 32 anos com câncer. Se um paciente chegasse e perguntasse se o senhor estava bem, ele olhava o paciente e perguntava se está perguntando sobre mim ou sobre você. E possivelmente ele estava com dor mesmo. Então, Jung já tem uma postura diferente. Ele diz assim, olha, a gente tem que responder ao que é perguntado. Mas eu quero crer que, no caso da pergunta, da descoberta, né,
sobre as tuas origens étnicas e culturais, eu acho que para eles, vou fazer uma crítica bem antropológica, né? A psicologia é uma construção científica ocidental de classe média alta. O estereótipo do analista é um caucasiano europeu ou uma caucasiana europeia, não é? De repente, um preto, um cigano, e causa estranhamento por causa do estereótipo que já está na subjetividade dele, que é bem o que o Schopenhauer fala. E é É como que uma, paciente. Eu falei, peraí, um é, descendente de indígena, ele tem que estar é, de cocá isso, ali. é porque é a realidade que ele não conhece. Ele conhece a cigana parametrada com as tradições. Se pegar uma cigana da sua geração, talvez você vá até duvidar, mas você é cigana mesmo, né? É igual uma declaração que eu só faço no final do curso, mas eu vou fazer hoje. Eu também sou pastor. Aí tem gente que fala, mas você é pastor? Eu sou. Hoje eu não sou mais pastor de igreja nenhuma, mas eu continuo com o título de pastor. Aí tem psicólogo que fala assim, mas um pastor pode ser um terapeuta? Aí uma vez eu estava dirigindo uma faculdade e uma moça que tinha sido minha aluna me fez essa pergunta. E eu estava preenchendo as vagas e ela se candidatou. E aí eu dei para ela, me responde essa questão. Um pastor pode ser um terapeuta? E eu contratei ela, porque ela respondeu. E, na verdade, a gente fala muito mais dos estereótipos, não é? Eu falava no final da aula, porque se eu chegasse na primeira aula e dissesse para os meus alunos de mestrado, de doutorado e graduação que eu também sou pastor, eles iam dizer assim, nossa, ele vai falar de religião, né? Eu vejo nas mensagens que as pessoas trocam, às vezes, fala assim, olha, faz o curso porque ele é pastor, mas não se trata de religião. Pouca gente sabe, mas Soren Kierkegaard também era pastor. Agora, é a última pergunta, mas eu vou Fala, pedir para o senhor Clara. responder. É a última, porque tem a À Laura também. vontade. É sobre a Natália Pasternak. Enfim, Pasternak. Isso, eu ia falar eu dela. então, eu vou pedir muito porque está muito polêmico e tem colegas pedindo minha opinião. Eu nem sei o que falar porque me bate uma revolta porque ela nem Sim, sabe o que é análise não e sabe. está tudo na internet. Não, Eu vou esperar o está uma resposta para ela hoje, eu acho que no Estadão ou na Folha. Eu já li, mas uma resposta bem dada, os 7 erros da Pasternak sobre a psicanálise. E exatamente eu ia daqui para frente falar um pouco, porque, na verdade, eu tinha já pensado na aula antes dela, da publicação da obra dela, mas a minha fala é mais ou menos para negar o que ela falou. Porque ela diz que psicanálise e de tabela, toda psicologia subjetiva é uma pseudociência. É uma pseudociência pela ótica de um cientista aristotélico kantiano, newtoniano. Mas pela ótica de um cientista neoplatônico, schopenhausiano e ligado à física quântica, é ciência do mesmo jeito. O que muda, então, de uma ciência para outra? É o método, que é exatamente caminhando para o final da aula. Por que o que a gente faz não é papoterapia e é científico, né? Bom, a discussão dela de que não é objetivo,
e que não tem comprovação científica, essa discussão ela acaba quando um físico chamado Fritjof Capra publica em 1981 a obra O Tal da Física. Esse cara publicou uns 30 livros, mas um livro que ele publica que faz assim uma grande diferença no mundo chama-se O Tal da Física. Quando fazem aquele acelerador de partículas da Europa, ele estava lá. E a tese de doutorado dele é sobre os primeiros experimentos com aquele acelerador. E ele vai dizer assim: olha, acreditava-se na objetividade da matemática e na objetividade da física. Mas depois dos primeiros experimentos, duas coisas aconteceram que acabou com a objetividade de tudo. Primeiro, ninguém jamais verá um próton, um elétron, um nêutron ou uma partícula gama, alfa ou beta. E eu conheço bem essas coisas porque eu sou técnico em eletrônica. Foi meu curso de formação de nível médio. Na minha época, achava-se que um dia o cientista iria ver isso. Ele fala, na verdade, isso são realidades totalmente intuitivas. E pior, um elétron ele pode estar em dois, três ou mais lugares ao mesmo tempo. E aí, com o acelerador de partículas, você tem o quê? O esgotamento da física newtoniana, o esgotamento do método científico aristotélico, kantiano, que a Pasternak vem defender, talvez contra o negativismo que dominou muito do campo científico do mundo e do Brasil também, especialmente da medicina, não é? E aí ele escreve essa obra para responder a isso. Mas o que o Capra fala na sua obra é: agora os psicanalistas também podem zombar dos físicos, porque quando eles disserem, me mostra o teu ego, teu id, teu superego, você pode dizer também, quero ver teu próton, teu nêutron e teu elétron. Quando você conseguir mostrar esse, eu consigo mostrar o meu. Eu não preciso dizer mais nada. Na verdade, o que faz a diferença das duas correntes é o método. E aí, um psicólogo positivista, e curiosamente, aí ela não conhece, mas eu vou citar aqui uma única obra, porque eu não estou citando obras aqui para não cansá-los, mas eu vou citar aqui uma única obra para vocês terem uma ideia, onde está, onde eu estou baseando a minha aula. A epistemologia da psicologia do Hilton Japiaçu. Ele foi meu professor quando eu fiz filosofia na UERJ, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Curiosamente, o Hilton Japiaçu classifica psicanálise, clara, como uma corrente neokantiana da psicologia. Acabei de pesquisar, ele tem muita coisa. Assim, Tem, tem. crise das ciências humanas. Estou pesquisando ele aqui, daqui a pouco vou dar uma A olhada. crise de relevância de tudo. Ele foi um dos meus grandes professores de filosofia e eu quero dedicar essa aula a ele porque ele é a fonte da minha aula de hoje, tá? Então, veja bem, a epistemologia da psicologia, ele fala o behaviorismo radical, a, a teoria cognitiva comportamental e a psicanálise são expressões do neo-aristotelismo, do neo-kantianismo, são expressões do neopositivismo. Por quê? Porque Freud fazia questão
de comprovar cientificamente seus experimentos. Porque ele era muito criticado, muito criticado, muito criticado, muito criticado. Então, Professor, o senhor pode repetir o sobrenome do Wilson? o Porque é um Hilton Japiaçu. Eu escrevi aqui já no chat. Chat, Japiaçu. Tá. Então, a psicanálise tem um método. Qual é o método psicanalítico? O método psicanalítico, né, é, é uma, uma exegese do discurso. Eu sei que tem teólogos aqui, cientistas da religião. O que é exegese? Doutor Nelson Célio, doutor em teologia sistemática. O que é exegese, Nelson? Exegese é extrair o sentido real de um texto. Perfeito. Na verdade, a gente pode dizer que a psicanálise é uma. Nelson, agora me socorre. Eu fiz teologia faz tanto tempo que eu não lembro mais. A, a, a hermenêutica precede a exegese ou vem depois? Ou vem junta? A hermenêutica a exegese é a base da hermenêutica, porque a hermenêutica é a arte da interpretação. E para interpretar é preciso ter a exegese, porque a exegese dá solidificação, fundamentação à interpretação. Agora, vai depender muito da linha de pensamento do autor, do pensador, se ele for existencialista, se ele for idealista, enfim. A hermenêutica ela é uma faca de dois gumes. Vai depender muito da visão materialista ou idealista. Mas se eu posso contribuir um pouquinho aqui, né, como teóloga Olha, também, olha, eu se gosto. alguém levantou a mão para falar, é que eu fico tão aqui absorvido nisso, que às vezes eu não vejo. Fale que eu vou ouvir. Pode Tá? falar, Larinha. Eu gosto da ideia da exegese também como levantamento de dados, né, dentro da metodologia dedutiva, não indutiva, né? E aí, a partir desse levantamento de dados originais, no grego, no hebraico, aí você Eu constrói adoro uma isso aí. Eu adoro hermenêutica, isso aí. né? Então, a hermenêutica, ela parte desse levantamento de dados minuciosos a partir da exegese. Então, no meu ponto de vista, as duas coisas não têm como caminhar separadamente, né? Tá. Você não tem Então, como. concordo contigo. Então, Freud fazia o quê? Segundo Michel Foucault, na História da Loucura e na Psicologia e Ciência Moderna, Psicologia e Saúde Mental. Michel Foucault foi um grande epistemólogo do século XX, né? Com uma obra extraordinária, reconhecido no mundo inteiro. Então, assim, Freud fazia uma arqueologia da mente por meio da análise do discurso. Tudo que Freud fazia era análise do discurso. Eu usei durante toda a minha vida, nas minhas orientações de TCCs, mestrado e doutorado, e na minha obra, a análise do discurso. Hoje existe programas sofisticadíssimos que fazem análise do discurso, mas que fazem de forma sofisticada o que Freud fazia intuitivamente e metodicamente. Freud ouvia a repetição das palavras, o lapso das palavras, a lacuna das palavras e o silêncio. Isso é um método.
Tem uma obra do Milton Erickson. Eu adoro Milton Erickson, né? É o pai do trans-ericksoniano. Eu adoro o trans-ericksoniano. Eu sou formado nisso também. E tem uma obra atribuída a ele que ele fala assim: a minha voz irá contigo. Todas as vezes que o analista faz uma intervenção, pergunta, por exemplo, o que que você quis dizer com isso? Por que você ficou em silêncio quando falou disso? O que você sentiu quando falou disso? Os meus residentes em psicologia analítica aqui da Uniaberta, eles dizem assim: Máspoli, a sua voz é como um vírus de computador. Eles não saem da cabeça da gente. Porque ele me traz o caso, lê o caso, e o que eu faço ali é uma análise do discurso precisa. Eu falo, você percebe que esta palavra se repete? Ou você percebeu o silêncio que foi feito depois desta palavra? E você percebeu, perguntou qual é o sentido desta palavra? Alguém chega, ou então alguém fala assim, não, porque ela fala do cotidiano, ela não fala dela. Gente, se eu falo do cotidiano, eu falo de mim. Talvez você não seja capaz de entender o que eu estou dizendo, porque você vive na outra realidade, talvez na estratosfera da intelectual. Sobre o melhor hermeneuta que tem, que ajuda demais ao psicanalista, é Paul Ricoeur, com a história, a memória e o esquecimento. Eu coloquei memória, história e esquecimento, mas é a história, a memória e o esquecimento. Bom, isso aqui é um método. Ah, você aplicar um teste é um método. Você aplicar um inventário é um método. Mas sabe qual foi o método que eu utilizei para explicitar o trauma transgeracional e a transmissão transgeracional do trauma entre os quilombolas e os índios? Eu peguei a narrativa de 12 quilombolas, 6 homens, 6 mulheres. Peguei todas as músicas clássicas do quilombo e eu fiz uma exegese e uma hermenêutica das músicas. E aí aparece lá a categoria: o navio negreiro, o sofrimento da escravidão, a impotência diante da vida. E eu fui tabulando isso, colocando numa coluna. Em cima, a escravidão, as origens. Então, eles falam nas músicas que vieram de Marrocos. E eu fiz um levantamento. Eu descobri, eu ofereci para eles no livro, inclusive, o lugar de Marrocos e o navio negreiro que eles chegaram em 1850. Mas isso eles falam na música. Isso é método tanto quanto medir. Bom, mas e o teste de QI? Gente, havia a ideia, né? Aquela ideia de que a gente podia mensurar a inteligência de alguém. Não pode. Você só tem um jeito de mensurar a inteligência de alguém. É a capacidade que essa pessoa tem de resolver problemas reais. Tem capacidade, é inteligente. Não tem, não é inteligente. Pode ter 2 doutorados igual a mim. Não tem inteligência nenhuma. Pode ter boa memória. Boa memória. Bom, Jung foi mais longe. Naquele afã, que Jung ainda era psicanalista, parceiro de Freud, no afã de comprovar a cientificidade da psicanálise, Jung fez o teste da livre associação verbal. Jung é o pai do detetor de mentiras. O que é que ocorre quando você conta qualquer coisa? A frequência da corrente, quando você conta a sua história, um fato, um evento que você viveu,
A frequência da corrente elétrica da sua pele se altera. Se você estiver mentindo, se altera muito mais. Porque você tem que fazer um esforço para mentir. Então, ele pegou 140 palavras comuns, colocava 2 eletrodos na pessoa, um cronômetro e um galvanômetro para medir a intensidade de corrente elétrica. E aí ele falava a palavra pai. E dizia, agora me conta o que vier à sua mente sobre o pai. E aí ele observava o tempo de resposta, a intensidade da corrente elétrica e a emoção que a palavra produzia na pessoa. De repente, diante da palavra pai, o sorriso daquela pessoa se iluminava. Diante da mesma palavra, outra pessoa entrava num sofrimento profundo. Bom, a gente usa método para atender verbalmente, usa método para interpretar sonho, usa métodos, inclusive, para utilizar as técnicas não verbais. Só que os métodos que nós utilizamos não são kantianos aristotélicos, são platônicos. Bom, eu acho que eu já falei muito, e aí eu vou abrir aqui para algumas perguntas, 2 ou 3 ou 4 perguntas, para a gente dar as boas-vindas a todo mundo. Eu vou apresentar algumas pessoas e dizer o que a gente vai fazer daqui para frente. Professor Algum? Márcio, Pois não. eu. A, a sua palavra foi muito boa, como sempre, né? É, a, e pelo viés ocidental, a psicologia, o senhor deixou isso bem, isso bem claro, não é? Que toda a psicologia ela parte desse viés reflexional ocidental. O cearense gosta de rimar. Há alguma contribuição do Oriente, Sim, hoje a né? contribuição do Oriente é exatamente nas técnicas não verbais, que elas se mostram Há mais algum eficazes. expoente, Não, há não algum tem. expoente também Não, oriental? não, não tem. Tem, Jung fez uma leitura psicológica do Oriente, que é na obra A Psicologia da Religião Ocidental Oriental, e hoje tem um monge budista, que também é um grande psicólogo, com uma obra de mais de 30 livros publicada, inclusive em português já, Ken Wilber, que ele Como? traz. Ken Wilber é um grande psicólogo, ele está com 70 anos agora. Você escreveu no chat? Oi? Escrevi. Ele trabalha com Então, ele trabalha com a espiritualidade e a psicologia transpessoal. eu A acho que o senhor está partir. escrevendo para alguém, não para o grupo todo. Eu acho que o senhor mandou para uma pessoa específica sem querer. Será? Foi, eu acho. Eu acho que eu estou confuso aqui. Ken Wilber. Ken Wilber. Alguém. Como é que eu escrevo no chat? Eu escrevi aqui? O João já colocou para nós Já lá, né? colocou, então, Ken tá bom. Wilber, mas de fato, É. professor, tudo que o senhor comentou por chat não veio para nós durante a aula. Ah, É eu vou uma aprender a perda. usar isso aqui. Mais alguma questão? Eu ia perguntar na hora, mas na Aham. verdade passou o time, né? A minha formação é na área de teologia, né? Por isso que eu estou aqui também, na pedagogia, e o senhor fez uma citação a respeito de Jacó perguntar o nome de Deus, né? E quando o senhor falou isso, isso mexeu muito comigo, porque na verdade o texto propõe uma inversão.
né? Na verdade, há uma luta entre eles ali no Vale de Jaboque, aí eu vou entrar aqui na exegese, né? Jaboque, que significa travessia, lugar de travessia. E ele quer ser abençoado. Jacó fala: eu não deixo você sair até que você me abençoe. É, E é esse homem, então, que pergunta para Jacó: qual é o seu nome? Então, tem uma modificação de leitura, porque na verdade é Deus quem pergunta para o homem: quem é você? E é interessante porque Jacó é afirmativo, ele diz Jacó, ele não responde mais nada. E aí esse homem diz: não chamarás Jacó, e sim Israel. Então, você aqui poderia fazer uma análise, né, de que, na verdade, Jacó não sabe quem ele é, e a partir do reflexo que ele tem no relacionamento com o divino, ele passa a se enxergar tal como de fato ele é. e Deus usa uma técnica não verbal, dolorosa, que desloca o nervo ciático dele. Isso. E ele nunca mais vai E esquecer daquele dia. deixa uma marca, né? Porque Mas onde só me você. chamou a atenção isso porque o Ah, senhor colocou obrigado. como se Isso. Jacó perguntasse quem Deus Isso. é, né? E na Obrigado. verdade é o Ao contrário. contrário. Obrigado. Exatamente. Vamos lá? Ana, não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Nanda. Mais alguém? A bateria da Nana tá dando. Vá Tá. carregar. Nana, eu acho que é melhor você postar no chat. A sua voz está bem aberta, robótica. Nós não estamos entendendo. O É. Renato falou que é do outro Enquanto a mundo essa Nanda se voz. articula ali, alguém pode perguntar alguma coisa? Bom, Bem, pegando um gancho aqui do Jacó, é claro que tem que saber das teofanias, né? é, Mas muito antes, na fundação da religião hebreia, dá-se com Moisés, muito antes de Jacó, não é isso? Não, não, bem depois, bem depois. É, a- o ponto depois. fundamental é quando Moisés pergunta para Deus: o que eu vou dizer para o povo? Quem foi que me enviou? É isso que eu queria. Essa questão da identificação do nome, e Deus diz para ele: eu sou o que sou, né? Eu sou o que sou. Você vai dizer que o eu Talvez essa sou seja a quem eu resposta mais sou. completa que a gente não tem coragem de dizer, né? Pois é, Quem então, você é? Olha, eu sou o que eu sou. Acabou. Bom, esse é o modelo para as respostas. Eu sou, não eu faço, não é? Não eu tenho. a Nana está aqui registrando que tem um livro maravilhoso que chama O Corpo Fala, né? Que muitas das pacientes dela, quando vai fazer abertura de peito, choram, né? Vamos lá, gente. Nós estamos começando oficialmente a aula hoje, com essa aula inaugural, mas o curso começa na semana que vem. Nós vamos ter 3 professores de analítica, que é o José Maria, né? E o Júlio e eu, que vou dar supervisão, e vou dar também o trauma da psicanálise. Então, a gente vai pegar o trauma, na verdade, nós vamos pegar o trauma na psicologia cognitiva, na psicanálise, em Jung, na neurociência e na epigenética. E vamos pegar no final uma a, reconfiguração do trauma.
Nós vamos oferecer uma disciplina de psicanálise já para os alunos que fazem AD de psicanálise e os alunos que estão matriculados em AD, como tiveram no semestre passado com a Josilda, vão ter, talvez com ela ou com outro professor, não sei, uma disciplina ao vivo. Por que eu estou oferecendo uma disciplina ao vivo que não está incluído no contrato de vocês? Para que vocês tenham um contato com um professor daqui, onde vocês podem dialogar com ele, levar questões para ele e também vocês terem assim uma certeza de que o trabalho que a gente faz aqui é muito sério, né? É muito sério, muito Agora, profundo. professor, eu acho que é o João e o Altair tem dúvida, porque foi colocado aqui no chat, Ah, aí teria que subir. Eu acho que é só eles mesmo que vai poder. Aqui, o João não ficou muito clara a informação, achei que seria aula inaugural de psicologia analítica, já com a apresentação do professor, e o Altair, pelo visto, a grande maioria aqui estão matriculados em psicologia analítica, e só eu de pós-graduação em isso, psicanálise. psicanálise ainda Menina, está constituindo pouca turma, já alguma tem uma coisa. turma, já tem gente estudando em AD, mas vieram os alunos que tinham disponibilidade nesse horário, né? Por isso que eu falei a aula que eu dei também da epistemologia da psicologia e da psicanálise, e eu falei até muito pouco do Jung. Mas está certo as observações dos alunos. Então, nós vamos ter, eu queria apresentar aqui, então vai ter uma disciplina eletiva de psicanálise, não é de psicologia analítica, além das disciplinas de analítica, vai ter uma eletiva da primeira tópica freudiana ou o nascimento da psicanálise, para que os alunos de AD de psicanálise também façam essa disciplina. Ela será dada aí, vai estar no calendário, né? Eu queria apresentar então aqui o José Maria. Se quiser falar um pouquinho, o José Maria é professor agora, já foi do nosso Sim. curso, um excelente aluno, e conhece Jung muito melhor do que eu. E aí ele vai falar um pouquinho aqui dele da. Boa noite a todos. Professor, muito obrigado, professor Márcio, por essa oportunidade. A Aberta é também idealista, né? Idealista. Realmente é impressionante. E eu estou muito feliz, né, por fazer parte desse grupo é, de, de altíssima qualidade, de altíssima seriedade. Bom, minha disciplina, a disciplina que eu